Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a igreja para estender as suas mãos em direção à pastora Reciele, para nós orarmos por essa mulher de Deus, amém? Pai de amor, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua filha. Graças te damos, Senhor Jesus, pelo coração que ela tem, pela obediência, Senhor Jesus, à tua palavra, ao teu reino, pela disponibilidade, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela nossa pastora, pela obediência, pela submissão, pelo amor que ela tem a ti. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a ti nessa hora. Cobre a pastora Reciele com teu sangue, cobre o seu esposo, os seus filhos, tudo aquilo que diz respeito a ela. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu quero te pedir, surpreende a pastora nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor derrame uma porção nova dos céus sobre a vida dela. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar todos os dias da vida dela, e nos dá, Senhor, a sabedoria e a inteligência para aproveitar o tempo que temos aqui, porque não sabemos, eu não estou dizendo nossa pastora vai embora não, amém? Mas se Deus quiser levar para as nações, nós abençoamos também, amém? Deus, que nós possamos aproveitar, Senhor, o tempo que temos com ela, em submissão, em honra, em amor, em obediência, Senhor Jesus. E eu quero te pedir nessa noite, doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus, as revelações dos céus, Senhor. Em nome de Jesus, cobre a pastora Reciele com teu amor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor? Porque Ele vive é que nós estamos aqui hoje, amém? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Eu quero trazer uma palavra para vocês em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 5. Eu quero falar hoje de algo que nós precisamos para poder vencer todos os dias e vencer com sabedoria. Eu quero falar hoje de uma mente saudável. Nós precisamos dessa mente saudável. Amém? Mente saudável. E em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 5, diz: Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Aleluia! Senhor, graça te damos por essa palavra, Jesus. Senhor, eu te peço que ela ministre ao nosso coração. Senhor, assim como falou ao meu coração, eu te peço, Jesus, que abra o coração das pessoas aqui, dos meus irmãos, que abra, Senhor, a nossa mente, para que possa te compreender.
Senhor, em nome de Jesus, faz segundo o teu propósito nessa noite. Eu te peço que o Senhor venha transformando de dentro para fora. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha como a Bíblia mesmo já nos ensina, que a tua palavra ela é cortante, ela separa, Jesus, juntas e medulas. Senhor, eu te peço que ela venha fazer mudança em nós hoje, no nome poderoso de Jesus. Amém? Eu não sei se vocês já pararam para pensar qual é a diferença e se tem diferença entre mente e coração. Em muitas palavras na Bíblia as pessoas falam mente e depois falam coração, e algumas pessoas não compreendem se de fato são sinônimos ou se são coisas distintas. Mas eu começo a dizer para vocês que a mente, esse raciocínio lógico, esse pensamento humano é apenas uma das características do coração. Quando a Bíblia fala coração, está no coração de Deus. Se há alguma coisa a se guardar, guarde o seu coração, porque é de lá que procede todas as coisas. Quando se diz o coração é o centro, Deus não está querendo dizer que o coração é só a mente para nós, não é só os pensamentos. Então, a partir de hoje, se tinha alguém aqui que tinha dúvida, se há diferença entre mente e coração, eu quero lhe dizer que a mente é apenas uma das características do coração, porque o coração envolve muito mais do que o raciocínio lógico. O coração, ele envolve os sentimentos, e todo pensamento, ele é carregado de um sentimento. Amém, igreja do Senhor? Amém? Então, quando fala de coração, eu vou falar do quê? Do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo. Tudo procede do coração. E aqui eu quero dizer para você que para ter uma mente saudável, é o título da mensagem de hoje. Mente saudável. É necessário ter uma mente, os pensamentos renovados pela palavra de Deus, como está em Romanos capítulo 12, verso 12. E a Bíblia diz lá em Romanos 12, 2, depois você pode ler, Romanos 12, 2. Vai dizer assim, se tiver que ser renovada a mente, que seja renovada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que gera fé em nós. É a palavra de Deus que faz nós caminharmos, mesmo nos dias maus. É a palavra de Deus. Mas eu quero que você vá lá, ou a mídia me ajuda aí, colocando Romanos 12, 2. Eu gostaria de ler, não só de falar. Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Por que temos que ser renovados? Pela mente, pela palavra de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de. Só quem tem uma mente saudável, renovada pela palavra de Deus, será capaz de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós vamos aprender isso. Mente saudável, ela vai impactar diretamente no nosso físico, ela impacta diretamente nas nossas emoções. Assim como eu penso, em Provérbios também diz isso. Como eu estou pensando, assim como eu penso, assim o quê? Eu sou. Eu quero dizer a vocês que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, renova a minha mente pela tua palavra todos os dias. E por que isso? Porque os dias maus, eles existem e eles chegam para nós. As tristezas chegam para nós, as angústias chegam para nós, os medos chegam para nós. O desemprego, a dificuldade financeira, a doença, a enfermidade chega para nós. Não é porque nós somos cristãos e discípulos de Jesus que nós vamos viver feliz, não. Inclusive em Filipenses 1:3 vai dizer assim, aprenda a viver feliz constantemente, independente da circunstância. Então nós precisamos ter esse processo educacional de viver contente em todas as circunstâncias. Eu estou falando aqui para a igreja do Senhor, um povo que está aqui sentado, que muitos nasceram no berço evangélico, são crentes há anos.
Mas quando os dias maus chegam, como é que você tem se comportado? Como é que você tem reagido quando os dias maus chegam? Quando o desemprego bate a porta, quando o divórcio chega para você, quando a morte de quem você ama, de quem você convive, chega para você, como é que você tem lidado com isso? Uma mente saudável vai nos ajudar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mesmo nessas circunstâncias. Eu não sei vocês, mas eu sei que tem um caminho longo a percorrer nessa palavra. E é por isso que ela está falando comigo. Porque em algumas vezes, quando foi tirado algo que era prazeroso para mim, como meu trabalho, eu chorei alguns dias. A renda que eu tinha, que era um fixo que eu tinha e que eu vivia com base naquilo, e ela saiu, acabou, eu me entristeci. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou por isso. Uma situação agora da avó da minha filha, que tem 5 dias que faleceu, que é a segunda mãe que me ajudou a criá-la. Tem 5 dias do falecimento dela. Passei 20 dias orando e pedindo ao Senhor, e jejuando e colocando no grupo da Quarta do Poder: orem pela Dona Rosa, orem pela Dona Rosa, orem pela Dona Rosa. Alguém que me ajudou a criar a minha filha mais velha. E naquele mesmo dia em que eu soube da notícia que ela morreu, eu soube aqui, eu vim atender uma pastora da qual eu cuido dela, que é de um outro ministério. E eu peguei aquela notícia, para mim foi um baque. Mas mesmo assim eu tive que atender e ouvir essa pastora que estava com tantos outros problemas. Mas eu quero dizer que a minha vontade, a vontade do meu corpo, da minha alma todinha, era que quando eu soube que minha filha disse: a minha avó morreu, mãe, e ela estava naquele desespero no celular. Irmãos, eu confesso para você que a vontade que eu tinha era de sair correndo daqui, desmarcar com aquela pastora e dizer assim: eu vou correr ali para atender minha filha. Eu vou correr agora. Eu preciso ir para lá. Sabe, eu fiquei naquela luta. E ela já estava aqui, eu fiquei naquela luta. Peguei o telefone, retornei, só um pouquinho aqui, pastora. Retornei o telefone, disse assim: quanto tempo ela vai sair da Unimed? Ela vai, fiz algumas perguntas. Ela vai para onde? Quando que chega na igreja? Onde que vai ser o local? Bia, eu chego aí. Que eu chamo ela de Bia, minha filha, Bianca. Bia, eu vou chegar aí. Mas eu vou orar por você aqui agora, para Deus tranquilizar o seu coração. Foi o que inicialmente eu fiz pelo telefone. Irmãos, pode ser um absurdo. Eu continuei e vim atender a pastora. Mas eu naquela luta, ouvindo, Deus trouxe uma revelação para nós ali, inclusive para mim. E Deus disse assim, no meu coração: continue com essa mente forte e nunca perca um coração sensível. Eu entendi o que era aquilo. Nós precisamos ter uma mente forte com os dias maus. A rotina, ela tem que continuar a mesma. A rotina, ela precisa continuar a mesma, mesmo nos dias maus. Eu tenho irmãs aqui na igreja que perdeu o filho. Hoje ela não está aqui não, mas a irmã dele está. Uma liderada da Gessiane. E essa mulher, ela sempre entra nas minhas falas, no meu testemunho, porque perdeu o filho, e muitos sabem que perdeu um filho. 3 dias depois, essa mulher estava na igreja, continuou adorando o Senhor. A rotina dela não mudou porque ela enterrou o filho. Quantos estão entendendo aqui? Vocês estão entendendo, igreja? Precisa de uma mente forte, uma mente renovada em Deus. Precisa entender as coisas, porque senão cai em desespero, cai em depressão, cai em síndrome do pânico, desiste das coisas, tenta se matar. Quantos estão entendendo? O que Deus está falando aqui essa noite para nós é que é possível nós termos uma mente forte e um coração sensível na presença dEle. Sabe para quê? Para quando o dia mau chegar, você ser renovado e entender que pode todas as coisas.
Depois eu vou ler Mateus 16 com vocês. E aí Deus vai nos instruir, sabe o quê? Ei, tem que ter a sagacidade da serpente e ser simples como a pomba. A sagacidade é a esperteza. A sagacidade é algo que é forte. É algo que se entende, compreende. Mas ser simples como a pomba. Está lá em Mateus 16. Deus está dizendo, é para ser assim. É para ser esperto. É para ser sagaz. É para ter sabedoria. Mas é para ser sensível também. E nesse mundo que nós convivemos, irmãos, muitos de vós aqui trabalham. E vocês trabalham, fazem negociações com pessoas que não têm os mesmos princípios que vocês, os mesmos valores que vocês. Vocês negociam com pessoas que são defraudadoras, com pessoas que enganam, com pessoas que mentem, com pessoas que dão a palavra e não cumprem. Sim ou não, igreja? Ou a gente só faz negócio, ou a gente só dá aula, ou a gente só ministra, ou a gente só convive com um povo que é discípulo de Jesus, cristão, que está tentando viver a vida em verdade. Não, né? Até nós cristãos temos uma doencinha da alma, sim ou não? Mas que o Senhor vem em nome de Jesus nos vacinando contra epidemia emocional. Aleluia. Essa palavra, ela tá para mim como assim uma flecha. É cortando mesmo. Assim, não, vou fazer uma divisão aqui agora. Porque eu quero que a igreja do Senhor, e eu comentava isso hoje com uma liderada. Gente, a maior alegria de uma liderança. Maior alegria, eu penso, né? Porque isso sou eu pensando. E a gente vê as perspectivas pelo nosso olhar, sim ou não? A forma como você lidera é como você vê. É como você pensa. A forma que você lidera o seu povo, a sua célula, é como você pensa. Se você é limitado, você vai gerar limitação na sua liderança. Se você acha, não, olha, para vir para cá nesse horário dá muito trabalho. Olha, não, mas para fazer isso vai exigir muito trabalho. Não, mas para fazer isso ninguém vem não, pastora, só a gente. É porque você pensa assim. Pode começar a se analisar se isso procede. Mas se você dizer assim, não, mas se não vier ninguém, eu venho. Se não vier ninguém, eu faço. Se ninguém estiver junto, eu começo a fazer agora. Quem dá o primeiro passo sou eu. Sabe por quê? Você olha pela perspectiva do seu olhar, de como você pensa, de como você age, de como você reage. E como você pensa, você exerce também sobre a liderança. Então, se você tem sagacidade, se você pensa além, se você faz além, se você quer mais de Deus, se você vai exercer isso sobre os seus liderados. E não tem outra. Porque a liderança influencia, sim ou não? Ela influencia. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Justamente porque nós lidamos com muitas pessoas que não têm princípios de Deus, que não carregam em si esses valores. E prova disso é quando a gente já consegue ver crianças sendo estupradas, violentadas, abusadas. E muitas pessoas só ouvem isso, já não sentem mais nada. Morreu aqui, foi atropelado aqui. Aí muitas pessoas só escutam e não sentem mais nada. Isso é um sinal de que o amor de muitos esfriarão. Não sentirão a dor, não terá misericórdia. Por quê? Somos bombardeados por muitas informações todos os dias. Mas o que eu quero trazer aqui para nós é que o Senhor nessa noite, Ele derrame sobre nós aqui, em nome de Jesus. É o que eu tenho pedido. Quando eu li essa palavra, eu falei, Jesus, começa aqui pela minha vida. Eu tenho esse negócio de me ministrar aqui, ó. Bota a mão na minha cabeça, Jesus, começa pela minha vida. Uma mente forte e um coração sensível à Tua voz. Uma mente que mesmo quando as notícias ruins chegarem, meu Pai, eu consiga não mudar minha rotina. E aí me fez pensar essa palavra nesse dia que a avó da minha filha faleceu. E a mente aqui controlando tudo. Gente, tantas coisas vai acontecendo. E essa palavra veio me lembrar de tantas coisas. Outro dia aí eu fui acometida por uma doença, uma pneumonia, que ela já não existe mais na minha vida. Amém? Glória a Deus que você orou por mim. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital com esse homem de Deus, uma falta de ar, eu puxando lá de dentro, querendo respirar. E uma pessoa me encontrou no hospital, eu disse, ei pastora, como é que você está? Eu disse, tu é boa.
E aquele piado, tu é boa para a glória de Deus. E o que a senhora está fazendo aqui? Não, eu vou já saber o que é esse piado aqui. Que eu ainda não tinha sido atendida pelo médico, eu não sabia o que era. Achei que era uma gripe. E aquela pessoa começou a me contar tantas coisas, e eu faltando ar ali, a pessoa percebendo, eu querendo disfarçar que eu estava faltando ar. E ela disse, é porque lá em casa, e demorou a consulta, e me falando. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos, nós líderes, liderança, precisamos de mente forte e coração sensível. Porque eu quero lhe dizer que vai chegar o dia, seu pai pode morrer e a pessoa ainda vai querer estar falando dos problemas dela para você. E você, como liderança, vai ter que escutar, amar e cuidar. Quantos estão entendendo isso aqui? Ai, pastor, a pessoa precisa ter bom senso. Precisa, mas nem todos têm. Amém, igreja do Senhor? O maior exemplo de uma mente forte e um coração sensível é aquele que morreu por mim e por você na cruz, Jesus. No mesmo dia que fazia noite de milagres, era o mesmo dia que era perseguido. No mesmo dia em que ele fazia ali adoração, milagres instantâneos, era o mesmo dia em que pessoas planejavam a morte dele. E ele nunca deixou de ser quem ele é. E nessa palavra que eu começo a perceber, a gente olhando aqui para essa palavra em 2 Samuel, no capítulo 6, a gente olha para a vida de Davi. Davi vem de uma batalha, vem trazendo a arca da aliança com o povo, diz que está em festa, está em tempo de alegria. Davi, um líder, e ele estava em tempo de festa, de alegria, trazendo a arca do Senhor, num carroção, como usa a palavra aqui, num carroção novo, levando aqui essa arca de Deus nesse carroção, na casa de Abinadab, lá na colina de Uzá e Aiô, filho de Abinadab. E aí está fazendo esse percurso, quando o boi tropeça, e aí aquela pessoa que Davi amava, como diz aqui, todos eles, gente, em festa. A palavra aqui estava dizendo, diz para nós, a palavra diz para nós que Davi, todos os israelitas, eles iam cantando e dançando, então eles estavam em festa, sim ou não? Vários sons, como diz, do tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chacoalhos e símbolos. E quando chega na era de Nacon, Uzá, esse Uzá que a quem Davi gostava, porque o boi tropeça, toca em uma pedra. Eu acredito, eu penso, coisa minha, que vai tropeçando para não cair, eu pego aqui com a mão para não deixar cair, porque pegou. Deus disse, a ira do Senhor se acendeu sobre ele, porque entendeu que ele tocou na arca sem reverência. A palavra diz, tocou então sem irreverência. E ele tocou na arca sem a reverência devida. A arca, símbolo de Deus, presença do Senhor. Eu aprendo algo aqui. Não adorar a Deus com desprezo, não adorar a Deus de qualquer jeito, não adorar a Deus no automático, não adorar a Deus como se eu estou adorando qualquer outra coisa. Porque tudo que eu adoro com desprezo, eu perdo aquilo, eu perdo a presença, eu perco o milagre, eu perco a revelação, eu perco a cura, eu perco a salvação. Eu perco quando eu não adoro ao Senhor com reverência. E eu disse domingo passado que tudo aquilo que eu desprezo, eu perco. Se eu desprezo a minha liderança, eu perco a amizade, a revelação, a unção, aquilo que certamente viria através da vida deles. Quando eu desprezo o pai, eu perco aquilo que o meu pai, somente ele poderia dar a mim. Quando eu desprezo a minha mãe, quando eu desprezo a esposa, quando eu desprezo o filho, tudo que eu desprezo eu vou perder na minha vida. E aí ele toca aquela arca, igreja do Senhor. E ali a ira do Senhor se acendeu. E a palavra que nos diz, a Bíblia diz para nós, nos revela, que ele morreu. E quando ele morreu, estava em festa. E aí agora Davi fica o quê? Triste. E aí Davi faz um questionamento ali para o Senhor. Meu Deus, como é que eu posso levar agora essa arca da aliança? Como é que o Senhor pode ter matado alguém desse jeito? Nós estávamos cantando e dançando aqui, levando a arca. E porque ele tocou, porque eu imagino Davi dizendo, tocou aqui no boi, tropeçou e ele foi pegar para não cair, o Senhor matou ele. Como pode isso? Davi se entristeceu. Disse, agora eu vou levar a arca aqui para Abinadab, para a casa dele.
Foram 3 meses de muita graça de Deus, de favor de Deus. E aí quando o povo chegou dizendo, olha, Davi, a casa lá está sendo extremamente abençoada. Aí ele disse, pois então pega, novamente, vamos caminhar, Rogério, continuar caminhando, levando a arca. E novamente esse homem vai dançando e cantando com alegria. O que foi que eu entendi aqui? Um líder, estou falando de liderança. Quantos líderes tem aqui nessa igreja? Levante assim a mão, o mastro. Quantos líderes? Não, o povo não entendeu aqui não, minha gente. Eu vou perguntar de novo, tá bom? A revelação vai chegar bem aí. Não é líder de célula, não falei líder de célula, eu perguntei liderança. Quantos líderes tem aqui nessa igreja? Aleluia! Diga assim para o seu irmão do lado, você é um líder. Amém? Você é um líder. Vocês são líderes. Eu estou falando de liderança, eu não falei líder de célula. Eu perguntei quem é líder nessa igreja e você é um líder. Você é um líder, viu, Mateus? Você é um líder. Você é líder de si mesmo. Você é líder de si mesmo. Você precisa liderar seus pensamentos. Você precisa liderar suas emoções. Muitos de vós aqui lideram a sua casa. Lideram lá no seu trabalho. Quando não é líder no trabalho, um gerente, um supervisor, um diretor, mas você lidera suas tarefas, suas atividades, sim ou não? Oxi, não é, Silmara? Tu não lidera agora? Lidera a casa como mãe, sim. Lidera os filhos. E o Adilson lidera a casa como sacerdote do lar. Ela lidera agora as tarefas, os exercícios da faculdade, precisa liderar o tempo que vai fazer, o tempo que vai estudar, precisa liderar a si mesmo. Então nós somos líderes, e o que eu aprendo aqui? Nós precisamos ter uma mente saudável, os pensamentos e as emoções extremamente equilibradas, porque pela manhã, ao mesmo tempo que nós estamos nos alegrando, festejando e dançando o nascimento de uma criança, no mesmo dia nós podemos estar nos entristecendo com um velório na igreja, ou em algum lugar. É uma realidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes de manhã você acorda empolgado, uma alegria, festejando, dançando com notícias boas. Mas pode ser que até o entardecer você receba uma notícia que vai lhe fazer entristecer. Às vezes você vai sair para o seu trabalho e às vezes nem sabe. Eu estou falando isso porque é algo que acontece. E eu não estou falando nada aqui que talvez nenhum de nós passamos. Às vezes você está aqui pela manhã. Meu Deus, você vai dar um abraço em quem você ama e nem sabe se no meio-dia você vai encontrar ele. Verdade isso ou não, igreja do Senhor? O que eu quero dizer aqui para você essa noite, essa palavra às vezes mexe com a gente como está mexendo comigo. Eu olho para você e diga, Jesus, me ajude a ter uma mente forte e um coração sensível, Jesus. Me ajuda a ter uma mente forte, uma mente renovada pelos teus pensamentos, renovada pela tua palavra. Senhor, eu preciso disso, Jesus. Agir e reagir como cristão, agir e reagir como discípulo teu. Eu preciso, Senhor Deus. Olha, deixa eu dizer algo para você. Às vezes a sua frase lá no Instagram, filha do Deus vivo, filha do Deus altíssimo, isso não altera a sua mente. O só falar não altera não, porque você não é o que fala, você é o que você faz e decide todos os dias. Às vezes eu estou dizendo filha do Deus Altíssimo e meu comportamento é coerente com a filha do Deus Altíssimo? A minha fala, o meu pensamento, meu sentimento. A frase no Instagram muda alguma coisa em nós? Não. Até porque nós não somos o que falamos. Nós somos o que decidimos. Nós somos o que fazemos. Às vezes eu posso falar uma coisa e fazer outra totalmente diferente. E Deus, Ele não muda e os céus também não mudam. Deixa eu lhe dizer outra coisa. No dia que você disse sim para Jesus e que você alcançou essa salvação, eu quero lhe dizer que quando o seu nome entrou no nome lá no livro da vida, como a Bíblia diz, entrou o seu nome ali, já começou uma guerra no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele existe, céus e inferno existe. Quantos acreditam nisso aqui? O mundo espiritual ele existe e já existe uma guerra, então não dá para brincar de ser mais crente, não. Não está dando para brincar com os princípios de Deus, não. Não dá para obedecer pela metade. Ou obedece, ou não obedece. Esses dias eu fui subir um monte com uma turma de mulheres da Quarta do Poder. Aí subi no monte, fui fazer um discipulado com minha pastora.
Até brinquei, né, Silmara? Eu digo, ô Jesus, ora por mim de joelho aí, para a taca ser menor. E o pastor Jesus mandou me chamar lá. E eu fui. E ela me disse algo que marcou. Disse, minha filha, ela disse isso para mim, não dá mais. Falando algumas coisas ministeriais, compartilhando de algumas coisas, daquilo que ela quer futuramente. E ela disse assim, minha filha, tem muita gente brincando de ser crente, mas não dá para brincar de ser crente. E eu tenho falado para as pessoas o seguinte, ou você vive os princípios de Deus, irmão, então vá para o mundo. Ela é muito assim, ela é livre, amém? Ou vá para o mundo, não perca tempo não. Ou é isso aqui ou não é. Mas por que, pastora, está dizendo isso daqui? Porque Deus quer levantar uma liderança com mente forte e um coração sensível. Deus quer levantar uma liderança. Jesus é amor, mas é justiça. Não dá para obedecer pela metade, irmãos. Se a liderança disser algo para você, você está sobre ela, a cobertura dela, obedeça, se submeta. Ainda que doa. Mas se submeta, eu quero lhe dizer que grande será o seu galardão. E eu poderia falar algumas coisas sobre isso. Vai ter coisas que vai doer. Vai ter coisas até que você não vai concordar. Mas você vai obedecer. Porque você é discípulo de Jesus. E se a ordem não for contrária à palavra de Deus, é necessário que você obedeça. Eu só não posso obedecer aquilo que é contrário à vontade de Deus e à palavra dele. Amém? Então nós precisamos, não dá mais para brincar de ser crente não. O mundo espiritual, ele não vai brincar não com a gente. O mundo espiritual não vai esperar que a Recieli tem que, não, dá mais só um tempinho para ela. O mundo espiritual não vai dizer isso, vamos dar um tempinho aqui para a Recieli. Não só para ela aprender isso não. Todos os dias eu estou decidindo, ou eu estou atraindo os céus para a terra ou não. E essa mente, o que eu preciso para ter uma mente então saudável, uma mente saudável? O que eu preciso? Coração humilde. Com base bíblica agora, pastor, olha para a vida de Ana. Orando no altar, desesperada porque era infértil, não podia ter filhos. Orando no altar, o sacerdote ali chega para ela e diz assim, mulher, e ela orando ali, ela diz, mulher, tu estás embriagada, te aparta desse vinho. Aí o coração humilde dela diz, sabe o quê? Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de espírito. Uma mente saudável. Controlou a emoção. Controlou as palavras. O jeito de falar. E ainda saiu de lá abençoada. Quantos estão entendendo? Isso é ter mente saudável. Se não tivesse uma mente saudável para controlar os pensamentos, as emoções e as palavras e o jeito de falar, sabe o que ela... Quem és tu para dizer que eu estou embriagada? Ou poderia dizer, como a linguagem dos maranhenses, tá doido? Tá doido? Não está vendo que eu estou orando, não? Tu é cego por acaso? Será que já aconteceu situações assim? Mas ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de espírito. Irmãos, em nome de Jesus, eu sei que isso chega e pode chegar agora até depois do culto para nós. Mas nós vamos lembrar, eu quero ter uma mente saudável. Diga assim, eu quero uma mente saudável. Uma mente saudável. E o que é essa mente saudável? É aquela mente que controla os pensamentos, as emoções, o comportamento. Essa é a mente saudável. É uma mente forte, um coração sensível à voz de Deus. Mente saudável, mente. E aqui nesse texto, vamos lá para Mateus 16, está terminando aqui meu tempo. Quero ir para Mateus 16. Mateus 10, verso 16. Mateus 10, verso 16. Diz assim: eu os estou enviando, olha, como ovelhas. Entre quem? Em outras palavras, eu vou enviar os crentes no meio dos descrentes, viu? Ó, os crentes, os discípulos de Jesus, os cristãos. Eu vou enviar. Está dizendo aí, é uma ordem. Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam o quê? Astuto como as serpentes e sem malícia. Como quem? Como as pombas. E no verso 17 diz, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Ou seja, está dizendo, vocês serão perseguidos. Vocês serão açoitados, vocês serão julgados. Mas ainda assim, ele diz duas coisas.
Sejam o quê? Astutos, espertos, inteligentes. Como quem? Como as serpentes. Mas sejam simples como as pombas, sem malícia. Como as pombas. Diga assim: esse povo sou eu. Esse povo sou eu. Então uma mente saudável aqui tem controle das suas emoções. Eu não sei se vocês têm um caminho longo a percorrer, mas eu tenho. E se você, como eu, ainda tem um caminho a percorrer, precisando ainda controlar as emoções, controlar a impetuosidade quando as coisas não saem de acordo com a sua vontade, se você ainda precisa controlar os seus pensamentos, que é bombardeado, tem um livro maravilhoso na igreja, que é de Joyce Meyer, que diz que a batalha é um campo, né? A mente é um campo de batalha. Que todo tempo nós somos bombardeados por pensamentos negativos, pensamentos de que não damos conta, pensamentos de que não vai ter cura, pensamentos de que... vários pensamentos negativos. E diz que tudo começa por aqui. Então o que eu aprendo? Uma pessoa que tem uma mente saudável, Lucélia, ela sabe o que quer. Uma pessoa que tem uma mente saudável, pastor Carlos Henrique, ele é destemido. Uma pessoa que tem uma mente saudável, ele não fica com dúvidas, porque mente nesse sentido é um raciocínio. A mente sendo renovada pela palavra de Deus, não tem dúvidas, não tem engano. Essa é uma mente saudável. É uma mente que consegue sim receber uma notícia ruim. Eu não estou dizendo que nós não vamos nos entristecer. Eu só estou dizendo que a tristeza não vai tomar conta da nossa vida. A depressão não vai tomar conta da nossa vida. A ansiedade não vai tomar conta da nossa vida. Porque se entristecer é natural, isso é de humanidade. Mas eu estou dizendo que não vai controlar, eu não serei guiada por isso. Precisamos de uma mente saudável. A outra história que eu quero contar para vocês é de Nabal e Abigail. A Bíblia diz que Nabal era um homem muito rico nas regiões de Carmelo. Nabal era um homem muito rico nessas regiões. O que me faz pensar aqui duas pessoas diferentes. Nabal e Abigail. Abigail, esposa de quem? De Nabal. Amém, igreja? E ele era um homem rico. A Bíblia não me diz que ele era próspero. A Bíblia diz que ele era rico nessas regiões do Monte Carmelo. E há uma diferença entre riqueza e prosperidade. E quando a igreja do Senhor fala de prosperidade, prosperidade é ter e desfrutar do que se tem. Porque tem gente que é tão rica que só tem dinheiro e não desfruta nem da riqueza que possui. Eu já conheci e convivi com pessoas milionárias que tinham muito dinheiro guardado na conta, mas até para viajar era difícil. Porque era avarento, não pode. Não desfrutava da riqueza. Morreu. Hoje os filhos desfrutam de toda a riqueza, de todo o dinheiro, de toda a posse. Então nós temos que orar por prosperar, ter família, desfrutar da família. Ter a casa, desfrutar da casa. Se tem um carro, se Deus deu, desfruta do carro, desfruta da bicicleta, desfruta da moto, desfruta dos pés, que é para caminhar. Prosperidade é isso, desfrutar do que se tem hoje. Aleluia, igreja. E quando eu olho para a vida de Nabal aqui, esse homem aqui, ele precisava ter uma mente saudável. Uma mente saudável, então, é o quê? Uma mente forte. É o pensamento, os pensamentos renovados pela palavra de Deus e um coração sensível a quem? Ao Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que só têm um coração muito sensível, mas não têm uma mente forte. E vice-versa. Às vezes tem a mente forte, mas não tem um coração o quê? Sensível. Uma das grandes características de empreendedores, de pessoas que fazem negócio, tem uma mente forte, pensa rápido, decide rápido as coisas, sabe o que quer, não caminha em dúvida, né? Pessoas que são empreendedoras, que têm negócios, pensam assim, mas o coração é pouco sensível aos carentes, aos necessitados, àqueles que precisam, porque a mente é forte, mas só pensa no dinheiro. Quantos estão entendendo? E por isso que Deus diz o seguinte: quer ser próspero? Tem que ter uma mente o quê? Forte, um coração sensível à voz de Deus. Tem que ter dinheiro, mas tem que ter também cuidado com os necessitados. Pode até ter dinheiro, mas tem que parar para ouvir uma voz. Uma vez Deus ministrou ao meu coração, o pastor Valdenor, que aquele que não para uma pessoa nunca receberá uma multidão. Porque a multidão, ela nunca vem integralmente, vem por um. Às vezes você vai ganhar uma pessoa
que vai ser mãe de multidões, mãe de nações ou pai de nações. Você vai ganhar um e através dele você vai ser o colaborador de um pai de multidões nessa terra. Quem não para um, nunca receberá uma multidão. Quem não para ouvir, quem não para estender a mão, quem não para sentar, quem não para orar, quem não para interceder, nunca vai receber essa multidão. Certamente você hoje que é líder aqui nesse lugar, você parou para ouvir. Para você poder cuidar de dezenas e depois de centenas e quem sabe de milhares. Mas nós precisamos parar. Alguém aqui como eu tem um caminho a percorrer para ter uma mente saudável? Eu tenho. Eu quero pedir isso para o Senhor nessa noite. Que Deus nos traga essa mente forte. Mente forte. Irmãos, ei, deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas que querem desistir por coisas pequenas. Eu já ouvi pessoas dizer assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais. O trabalho às vezes está cansativo, eu não quero mais. Esses dias atendendo uma pessoa lá na nossa casa. E a pessoa tem um cargo na prefeitura, é uma secretária da prefeitura aqui. E aí dizendo, pastor, eu estou querendo entregar esse cargo. Eu não estou conseguindo mais e tal e tal. E ela tem uma palavra, essa pessoa tem uma palavra. E nós lembramos dessa palavra. E eu fui a pessoa que lembrei ela, minha filha, se você não está conseguindo ser aprovada enquanto secretária X, quanto mais como prefeita X desse município. Seja aprovada agora nas pequenas coisas para que Deus derrame coisas grandes. Falei isso para ela. Então quer dizer que Deus não pode atribuir, Deus não vai. Eu fico pensando, como é que consegue, né, Adriana Leite, até ali 2 palouras, 2 negócios, ser mãe, ser esposa, ser líder de ministério de casais. Como é que consegue? É Jesus que capacita, irmão, só precisa dizer, eu quero fazer. E ter uma mente forte, eu consigo, porque foi Deus que entregou esse negócio. É assim, irmãos. E aí às vezes, não, mas as coisas não estão fluindo. Então tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar um preço, tem que pedir, perguntar para Jesus. Jesus, o que é que eu faço? O que está faltando eu fazer. Porque se foi Deus que entregou, irmãos, Ele vai se encarregar de nós chegarmos lá do outro lado. Aonde Ele mesmo já preparou para nós. Muitas vezes na minha vida as pessoas perguntaram, como é que você consegue dar aula manhã e tarde, sei o quê. Pá. Lógico que eu tenho muita ajuda. Mas em nome de Jesus eu quero que o Senhor queime bem aqui nessa igreja. Eu estava falando bem ali para a Gessiane, horas antes. Eu quero declarar sobre essa igreja um fogo de Deus sobre a vida de vocês, que não vai fazer vocês parar. E eu quero declarar que Deus vai derramar em vocês também uma vontade de fazer muito mais do que o que se está fazendo. Porque servir a Deus é leve e prazeroso, não tem peso nisso. Se está tendo peso, desconfie que não é a obra de Deus. Porque ele diz que o jugo dele é o quê? É leve. O jugo de Deus é leve. Eu quero que Jesus derrame um despertar hoje nessa igreja do Senhor. Uma vontade de servir a Deus e fazer muito mais do que o que já está fazendo. Começando pela minha vida. Nós vamos queimar na presença de Deus. Deus morreu na cruz, nós estávamos cantando aqui. Alguém que morre por você na cruz, se você entende essa revelação, morreu por você. Tudo que nós fizermos ainda é pouco para Ele. Ele morreu por mim e por você. Ele levou todos os pecados. Ele morreu por mim e por você. E eu olho aqui, finalizando, Nadab e Abigail, 2 pessoas diferentes. Nadab, mente forte, Abigail, mente forte e coração sensível. Por quê? Porque quando Davi soube de Nadab, mandou os homens ir lá e disse assim, ei, me dá comida, Nadab. Manda comida lá para Davi. E Nadab olhou para aqueles homens que estavam com Davi e apenas sorriu. A Bíblia diz que ele sorriu, quem é Davi aqui? E todos os israelitas sabiam quem era Davi, sabia que Samuel tinha ungido Davi, sabia que Davi tinha ganho ali, vencido o maior gigante de todos os tempos, que era Golias. Todos os israelitas sabiam disso e Nadab não sabia quem era Davi. Quando os homens retornam lá contando a história, o relatório para Davi, diz, Davi, Nadab foi sorrir na nossa cara, perguntando quem tu és, e não mandou comida também não. Aí sabe o que foi que Davi respondeu? Se não mandou? Meu Deus, esse tempo todo nós protegendo as ovelhas, nunca incomodamos ele não mandou comida não. Pois faça o seguinte, saca as espadas todo mundo, mata todo mundo que tiver ali. Davi era sanguinário, a Bíblia diz. Mata todo mundo, saca a espada, mata todo mundo e não dispensa nem as crianças naquele lugar. Um servo de Nadab estava lá.
Quando ele ouviu aquilo, em vez dele correr e contar para Davi, ele correu e contou para quem? Para sua esposa Abigail. Por que, Rogério? Por que será? Nadab tinha uma mente firme, trabalhador, sabia o que queria, homem rico, mas um coração o quê? Insensível. Manda comida? Comida não. Comida para quem? Não sei nem quem é. Vou mandar comida não. Quando Abigail soube daquilo, teve uma outra atitude. Abigail, quando soube daquilo, ele foi para ela. O servo foi para Abigail. Abigail disse o seguinte: pega aqui tudo, pega camelo, pega jumento, pega comida, pega o que tem, pega roupa, pega presente, e vamos correr e vamos para lá. Quando ela chegou na presença de Davi, ela se prostrou diante dele. É o coração humilde. Se prostrou e disse assim: meu Senhor, meu Senhor. Foi assim a palavra dela. Olha a atitude de novo da pessoa. Meu Deus, uma mente firme com as coisas, tomando decisão rápida. Vou tomar decisão que meu marido não tomou. Vou mudar o decreto de morte que tem sobre a minha família, mas eu vou fazer isso aqui ligeiro. Vamos lá, pega, carrega tudo, vamos lá, dá presente. Diz: meu Senhor, a culpa é minha. Ela disse: a culpa é minha. Eu deveria saber disso, mas eu estou aqui. E eu te peço, todos esses presentes são para você. Eu te peço, não lança a mão da espada sobre a minha família. Eu acho que naquela hora, é coisa minha, viu? Eu penso que Davi já se apaixonou. Essa mulher é diferente. Essa mulher é diferente. Davi mandou calmar os ânimos. Não tem morte sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre o marido dela, sobre a casa dela. Ela mudou o decreto de morte para a vida. E detalhe, ela se tornou a mulher do rei. Porque logo depois a doença alcança Nadab e ele morre. E ela se torna a mulher de quem? De Davi. Quantos aqui estão? Eu não sei se a revelação está chegando para você. Mas o que Deus quer, eu tenho entendido isso, para nós, é que Deus quer mudar decretos de morte para a vida em nós. Decreto de tristeza para alegria em nossas vidas. Decreto de pessoas que vão dizer que vão retroceder e você vai ter a palavra para dizer assim: continua caminhando e andando. É isso que Deus quer? Mas precisamos de quê? De sabedoria. Precisamos de quê? De mudar esses decretos, de tomar atitudes rápidas, de controlar nossas emoções, controlar nossos pensamentos. Quantas pessoas estão hoje ansiolíticos porque não estão conseguindo controlar os pensamentos e as emoções? Eu quero dizer que o índice de aumentos de ansiolíticos, ou seja, de remédios para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, eles têm aumentado. E isso começa onde? Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Eu quero declarar aqui uma liderança firme. Eu quero declarar em nome de Jesus aqui pessoas firmes em nome de Jesus. Gostaria que você se levantasse, eu quero orar por você. Queria chamar o ministério de louvor aqui acima também. Quero dizer que todo mundo quer estar perto de pessoas que têm a mente firme e o coração sensível a Deus. As pessoas desejam isso. E assim como Abigail, ela reverteu quadros, decretos de morte para sua família em milagres. Em nome de Jesus, que o Senhor aqui fortaleça a nossa mente e traga um coração sensível à voz de Deus. Amém? Fortaleça a nossa mente e traga um coração sensível para nós. Coloque a mão na sua cabeça, eu quero orar aqui junto com você. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra ela venha, meu Deus, como uma espada de dois gumes, Senhor, dividindo mesmo, Jesus, juntas e medulas. Senhor, eu te peço sobre nós hoje, nós que somos líderes aqui, Senhor, nos ajuda a ter uma mente renovada pela Tua palavra. Senhor, nós queremos, como Romanos capítulo 12, verso 2 diz, que sejamos transformados e renovados pela Tua palavra. Deus renova a nossa mente todos os dias. Senhor, mas eu também te peço um coração sensível. Jesus, um coração sensível à Tua voz. Senhor, nos ajuda a liderar com sabedoria. Nos ajuda a liderar com graça. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a vencer os dias maus. E que os dias maus não controlem nossas decisões. Senhor, que a gente não mude a rotina por uma notícia ruim. Oh Deus, e nos ajuda quando os dias maus chegarem. Se possível, afasta de nós. Mas se eles chegarem, nos ajuda a continuar orando, adorando, jejuando,
intercedendo, se renovando pela tua palavra, crendo, Senhor, que todo dia mal passa e a alegria vem pelo amanhecer. Senhor, eu quero te pedir por essa igreja de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não vamos terceirizar nossas dificuldades e elas não vão nos dominar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, muda as nossas palavras. Senhor, nos faz mudar decretos, Espírito Santo de Deus, que tem sobre nós. Decretos contrários à tua vontade.